Shalom, shalom, irmãos. Vamos fazer então um resumo da nossa atual e próxima paraxá. Essa paraxá é uma paraxá chamada, a paraxá Aharei Mot, que quer dizer depois da morte. É a 29ª paraxá, de um total de 54, e a 7ª paraxá de Levítico, Vaikra. Então, na porção da Torá, nós lemos Levítico, capítulo 16, do verso 1 até o capítulo 18, verso 30. Na Haftará, lemos Amós, capítulo 9, do verso 7 ao verso 15. E na Brit Hadashá, nós lemos Hebreus, capítulo 9, do verso 11 ao 28. Então, nesse próximo Shabat, estudamos a porção semanal da Torá, que fala do dia mais sagrado e importante do judaísmo, que é o Yom Kippur, o dia da expiação. A leitura do capítulo 16 de Levítico mostra as regras para a celebração do Yom Kippur. A paraxá começa então com Aharei Mot, que significa depois da morte, pois na paraxá, na porção passada, vimos a morte de Nadab e Abiú, ambos filhos de Arão, sumo sacerdote. Por apresentarem fogo estranho, os sacerdotes Nadab e Abiú apresentaram então fogo estranho, devido ao fato de estarem então provavelmente embriagados. Sabemos também, pelo contexto bíblico judaico, que o salário do pecado é a morte, mas também que o pecado pode ser expiado e perdoado. E há para isso regras também, leis e instruções de Deus, e que devem ser seguidas. Apenas 4 vezes, num único dia por ano, o sumo sacerdote podia entrar. Então, é apenas no único dia do ano. Ele podia entrar até 4 vezes dentro, ali depois do segundo véu do templo, no Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, onde ficava a Arca da Aliança. Então, apenas Moshe, podia entrar ali a qualquer hora, mas o sumo sacerdote não, que era Arão, nessa época. Ele só podia entrar no dia de Yom Kippur. Então, o sumo sacerdote, já vimos que usava, nas paraxás passadas, nós acabamos aprendendo isso, eles usavam, então, 8 vestes. O sumo sacerdote usava 8 vestes, enquanto fazia o serviço. Porém, destas 8 vestes, 4 delas não tinha ouro. E as outras 4, elas eram sem ouro, então. E estas 4, então, o sumo sacerdote, essas 4 que tinha ouro, o sumo sacerdote tirava no dia de Yom Kippur, para que ficasse apenas com as 4 vestes de linho branco, assim como Yeshua no madeiro e sepultamento. Assim, Adonai também estaria evitando que Arão, o sumo sacerdote, morresse acidentalmente, por um erro, como os seus filhos, pois ninguém pode estar próximo e ver a Deus sem santidade. Veja que em nós isso acontece, porque quando nós morremos para os nossos pecados, com Yeshua, após esta nossa morte, para o erro, para o pecado, passamos a obedecer às instruções do Pai. Passamos a viver fazendo a vontade do Pai. Veja que naquele lugar estaria a presença do Senhor, numa nuvem espessa. O dia de Yom Kippur são tratados, então, os pecados cometidos
coletivamente pelo povo ou pela nação de Israel e fazemos também da nossa própria nação? Pois a iniquidade, os erros de um povo gera contaminação e morte da terra. É o melhor dia, o Yom Kippur, para que todos nós nos unimos aos santos em prol de um único clamor, uníssono, por arrependimento e perdão coletivo da nação. Lemos neste dia o Viduí. O Viduí é um arquivo que traz a confissão não só de nossos pecados, mas também dos pecados da nação. Então, é onde nós pedimos perdão para vários temas, né? Não só que nós possamos ter cometido, mas principalmente a nossa nação, onde nós estamos. E nada mais poderoso, né, do que um justo, temente a Deus verdadeiramente, orar em prol dos ímpios também, para que o Eterno venha intervir a nosso favor, em favor da nossa nação. Então, em todas as 3 orações, da manhã, da tarde e da noite, ou do pôr do sol, nós lemos o Viduí no dia de Yom Kippur. Além também de fazermos jejum, não usarmos nada de couro, entre outras. Então, o dia inteiro recebemos e oferecemos também perdão ao próximo. Então, não é só um jejum, não é só um clamor, não é só oração. É pedir perdão e dar perdão, né? Porque todos nós somos carentes. Então, um novilho também era imolados pelos pecados de Ratá, do sumo sacerdote e também os da sua casa. E 2 bodes, sendo um para oferta de holocausto a Adonai e outro chamado Azazel, como oferta pelo pecado de Ratá, como expiatório, um bode expiatório. Então, era tirada sortes sobre os 2 bodes, e o que caísse como holocausto ao Senhor era oferecido no altar, em frente à tenda do Senhor. Então, o bode que seria como expiação, no caso o Azazel, sobre a cabeça deste animal, o sumo sacerdote impunha as mãos, confessava os pecados daquela nação. Pegava uma fita carmesim, uma fita vermelha, cortava em 2 partes. Uma metade era amarrada na porta do templo e a segunda metade dessa fita vermelha, dessa fita carmesim, estava amarrada nos chifres do bode. Então, o bode era liberado por uma pessoa no deserto e ali ele morria sendo jogado de um precipício. Quando morria o bode, a fita vermelha amarrada à porta do templo ficava branca, na cor branca. Baruch Hashem. Em Isaías, capítulo 1, verso 18 diz: Venha agora, vamos pensar juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados de Israel sejam vermelho como escarlate, carmesim, eles serão brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como carmesins, serão como a lã. Baruch Hashem. Então, é uma palavra profética. Isso é muito bom para nós, né? Que Deus perdoa, expia. Aqui nós vemos Israel, o povo dele. Porém, nós que fomos enxertados com Israel, somos um com os santos, né, de Israel, ficamos felizes, porque é o povo em qual nós estamos também. Então, com o outro bode imolado, ele, no caso Arão, o sumo sacerdote, colocava o sangue, então, num refratário próprio para isso, e ele aspergia com o dedo o sangue 7 vezes no propiciatório.
Então, os sinos em sua orla, porque ele estava depois do segundo véu, ali só ele poderia entrar no dia de Yom Kippur para fazer expiação, e os sinos da orla da veste dele balançavam. E com esse barulho, toda a congregação e os que estavam fora sabia que o sumo sacerdote estava vivo, porque já aconteceu muitos casos do sacerdote morrer e eles terem que puxar por uma corda para não entrar ali dentro, né? O próprio cinto, né? Eles puxavam. Então, se tivesse os sinos lá badalando da sua orla, da sua roupa, sabiam que ele estava vivo e fazendo serviço. E estavam, com certeza, né, sempre esperando, né, a resposta se os pecados da nação seriam perdoados ou não. Então, assim, descontaminava o santuário com este sangue do bode imolado em holocausto. E com o outro bode, no caso Azazel, descontaminava o que estavam contaminando o santuário. No caso aqui, Israel. Né, no templo aqui do deserto, o povo de Israel. Então, um bode, repetindo, imolado ali, ele descontaminava o próprio templo e o outro, que era Azazel, né, que morria lá no precipício, no deserto, quando ficava a fita branca, descontaminava o povo, a nação. Então, no Talmud, há inúmeras discussões sobre esse tema. E também uma do tratado do Talmud babilônico, de Rosh Hashanah 31b, fala que no ano 30 depois de Cristo, o fio vermelho já havia deixado de mudar de cor. Lembram, né, que a fita era vermelha, amarrada ao portão ou à porta do templo, ela mudava para a cor branca e assim eles sabiam que estavam com os pecados expiados. Mas na época ali de Yeshua, Baruch Hashem, a fita não ficou mais branca. Ela deixou de mudar. Então, continuou ficando vermelha. Então, isso para nós, né, que cremos que Yeshua, sabemos, né, que Yeshua, Jesus é o Messias, é uma testemunha que grandes mudanças ocorreram por causa de Yeshua. Assim como este bode expiatório levou os pecados do povo judeu para o deserto, assim fez Yeshua pelos pecados de judeus e não judeus. Assim como em João fala, capítulo 1, verso 29, vemos Yohanan, João, aquele que batizava, dizendo sobre Yeshua, que este é o Cordeiro de Deus que leva embora o pecado do mundo. Quando aprendemos no contexto bíblico judaico original, além de tudo fazer sentido, trazem ainda uma riqueza de conhecimento imensurável para o desenvolvimento da nossa própria fé, que não podemos ter sem o entendimento do contexto judaico, claro, e também do Espírito Santo. Então, o termo hebraico Azazel significa muitas coisas, como remoção absoluta, expiatório, enviado, afastado, foi um enviado, né, afastado. Mais tarde, os rabinos racídicos acreditavam que Azazel vinha de duas palavras, Azaz e El. No caso, Azaz é robusto e El é forte. Então, eles interpretavam como também o penhasco, né, robusto e forte, ao qual era lançado o bode Azazel. Então, hoje, alguns judeus usam como palavrão. O livro apócrifo até de Enoque menciona Azazel como um chefe aí de anjos caído, como se fosse o próprio Satanás, que será lançado, inclusive, no lago de fogo no grande dia de julgamento, por causa da sua corrupta influência sobre o povo da terra.
Então, o escritor também de Hebreus, capítulo 13, verso 12 e 16, nos fala que esse bode Azazel é Yeshua. Para o escritor de Hebreus, o bode Azazel é Yeshua. Isso lá em Hebreus, capítulo 13, verso 12, verso 16. Que diz assim: portanto, Yeshua também, para santificar o povo com o seu próprio sangue, sofreu fora do portão, fora do arraial. Portanto, vamos a ele, fora do arraial, levando a sua reprovação. Pois aqui não temos cidade permanente, cidade contínua, mas buscamos o que está por vir. Por isso, por Yeshua, oferecemos continuamente o sacrifício de louvor a Deus, isto é, o fruto dos nossos lábios, dando graças, confessando o seu nome. Mas não se esqueçam de fazer o bem e de compartilhar, pois com tais sacrifícios Deus está satisfeito. Isso agrada a Adonai. Então, para também o rabino messiânico Joseph Shulam, do Nitívia, lá de Israel, o autor de Hebreus está chamando os irmãos do primeiro século a tomarem o exemplo de dois sacrifícios importantes oferecidos não no altar do templo, mas fora dos portões da cidade. A novilha vermelha e também o que nós estamos estudando agora, o bode expiatório. Então, o comentarista da Bíblia, da era medieval, Abraham Eben, comenta dizendo: você conhecerá o segredo de Azazel quando tiver 33 anos. Mais tarde, Narmânides diz que o segredo está em quem viveu 33 anos, e é Esaú. Vejam mais profundamente isso. Então, o comentarista falou que só vai conhecer o segredo de Azazel quando tiver 33 anos, e Narmande revela o segredo que o Abraham Eben não quis dizer e fala: o segredo está em quem viveu 33 anos. E ele dá uma dica, e é Esaú. Então, vamos entender aqui, né? Nós sabemos que Yeshua, Jesus, viveu 33 anos. Por que está Esaú? Então, sabemos que no período medieval, os rabinos judeus, quando eles queriam falar de Jesus, eu estou falando Jesus de propósito, a igreja de Roma, quando eles queriam falar então de Jesus e a igreja de Roma, eles usavam palavras em código para Jesus. Então, para Jesus, o código era Esaú. E para a igreja romana, o código era Edom. Pois para eles, Yeshua, no caso sem Y, fica Jesus, né? E é considerado, então, como se fosse um Esaú. Então, é quase parecido se você escrever Jesus e Esaú, né? Então, ele é considerado, aqui por esses rabinos, né? Ele é considerado o Jesus, né? É considerado o pai da igreja romana. Sendo assim, a igreja é Edom. Aqui é a igreja romana, né? Nação de Esaú. Nós sabemos que Edom é a nação de Esaú. Assim como a igreja romana, que para esses judeus racídicos, rabinos, era Jesus, o pai da igreja romana. Então, vocês veem que tudo faz sentido. Quem viveu 33 anos é Yeshua, Jesus. Então, quando Narmânides diz que o segredo é que Azazel, onde ele fala que é Esaú, ele está dizendo, na verdade, que é Yeshua, Jesus. Então, alguns versos adiante,
ele diz que não falará mais, para não dar munição aos nossos inimigos. Então veja que o bode Azazel não tem o seu sangue derramado no altar do templo. E mesmo assim, há expiação de pecados através dele, do bode Azazel, do bode de expiação. Então, Yeshua é o bode Azazel, que alguns dos judeus expulsaram para o deserto dos gentios. E ele carregou os nossos pecados. Os pecados de Israel, também o pecado das nações. Mas ele em breve voltará, e voltará para Israel e para o seu povo, os judeus e aqueles que foram enxertados em Israel, nos judeus. Por isso é bom estarmos e continuarmos enxertados em Israel. Alguns de nós que não somos judeus e outros continuar, né, que são judeus. Então, judeus e não judeus, discípulos de Yeshua, essa é a família de Deus, né? E o povo de Deus sempre será Israel. Graças a Deus, Baruch Hashem, porque não seria bom para nós que somos enxertados ter uma árvore que fosse cortada, né? Porque nós seríamos cortados junto com ela. Então, vê como Deus é tremendo, como Ele é maravilhoso com os seus. Então, vamos também nos manter firmes na nossa fé, na fé de Yeshua, pois não temos um sumo sacerdote corruptível, mas incorruptível, que passou por todo tipo de tentação e fraqueza, porém sem pecado nenhum. É isso que fala o autor de Hebreus, em capítulo 4, do verso 14 ao 15. Então, Yeshua é o Yom Kippur, e é por isso que devemos, sim, continuar celebrando Yom Kippur, assim como os seus apóstolos e discípulos celebravam, com jejum, orações. Veja em Atos, capítulo 9, lá nós lemos claramente o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, praticando com os seus o dia do jejum, o Yom Kippur, no 7º mês, aos 10 dias. E era como também num Shabat. Não se trabalha, né? Se faz jejum, não se trabalha. E é um estatuto perpétuo para arrependimento e perdão coletivo. Então, é um dia que Adonai, o próprio Hashem, escolheu para isso. Então, como, né? Que nós podemos não fazer? Façamos. Então, continuando aqui, né? Então, é um dia especial, o Yom Kippur, que o sumo sacerdote entrava, então, no Santíssimo Lugar e pronunciava 10 vezes o tetagrama, que é o Yud, Rei, Vav, Rei. E a congregação respondia, Baruch Shem Kevod, Malhuto Leolam Vaed, que quer dizer, bendito seja o nome, que seu glorioso reino perdure para todos sempre. Então, no capítulo 17 de Levítico ainda, fala sobre o holocausto, né? Nós sabemos que Adão e Noé, bem como os nossos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e Israel, construíram altares sobre os quais ofereciam holocausto a Adonai. Mas, como agora havia sido construído o templo, Hashem ordenou. Agora, como tem o templo, nenhum judeu mais pode oferecer um holocausto sobre um altar fora do templo. É estatuto perpétuo, de geração em geração. Se fizer, será eliminado do seu povo. Por quê? Porque, assim, eles, os judeus, não fariam mais como o costume pagão dos outros povos, em oferecer para ídolos, demônios, holocaustos e sacrifícios, né? Como se eles fossem pagãos e assim eles viessem se prostituir como os povos pagãos e idólatras. Uma vez que Adonai, como eu falei antes, estipulou o templo,
tendo agora o templo de Adonai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, não teria mais por que, né, os judeus fazerem holocausto fora do templo. Então agora tinha todo um local, um rito, uma liturgia, regras, toda uma tribo separada somente para isso, né? Todos os que vissem de fora algo sendo queimado lá dentro, né, do templo de Israel, vendo a fumaça, né, de holocausto ali do local, né, onde era feito, então eles saberiam que ali é uma oferta a Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a Adonai, a Hashem, e não a outro Deus. Também servia, né, como um testemunho para qualquer um que visse saber, não, aquele templo é o templo de Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eles estão ali fazendo holocaustos ao Deus Criador, ao Deus né, não há outro além dele. Então servia também como um testemunho. Então, Deus explica novamente que não pode ingerir sangue, nem judeu e nem o não judeu, sob a pena também de ser eliminado do seu povo. Então, o motivo, o próprio Adonai explica, porque a vida está no sangue. Então, o sangue é sagrado até os dias atuais e eterno, né? Porque isso mostra. Nós vamos ver também que toda essa paraxá vai mostrar um paralelo da terra, o que há na terra e o que há nos céus. Então, provavelmente o sangue, sendo sagrado aqui porque a vida está nele, representa de alguma maneira também a um atributo de Deus, porque Deus é que gera vida, a vida só tem em Deus, né? Ele que dá a vida, tira a vida, é dele que vem a vida. Então, isso é eterno, é o caráter de Deus, né? Então, nós vemos que o princípio é eterno. Então, o animal, quando era abatido, quando era caçado, o sangue seria derramado. Se fosse, no caso, na terra, seria coberto com a terra, com pó, por cima do sangue. Porque, como nós falamos aqui, Deus falou, nos ensinou que o sangue é sagrado porque a vida está no sangue. Então, nós não poderíamos comer um animal com sangue. Então, o animal tem umas instruções do próprio Deus para que ele não sofra, né? Ele é degolado de forma rápida, o sangue todo é retirado do animal, tampa-se o sangue, não se deixa aberto, né? Até mesmo em respeito, além também da higiene. E aí você vê um respeito, né, cobrindo aquele sangue. O animal, então, tem toda uma liturgia e um ritual. Até mesmo eles abençoam, eles oram também, né? E, inclusive, até mesmo para o próprio animal não sofrer muito. Então, o que isso mostra? Devemos ter respeito com o sangue. Ordena Hashem. É uma instrução dele. E não é à toa, né? Tudo tem um motivo. Embora a gente às vezes não entenda, mas tudo tem um motivo. Então, uma Midrash nos conta que ao ser assassinado, Abel, quando Caim, o seu irmão, matou Abel, os animais, na Midrash, isso fala, até a lei oral, os animais da selva e os pássaros cavaram um buraco e ali puseram o corpo de Abel. E a Midrash diz que foram recompensados os animais por causa disso. Claro, também que sabemos que quando fica o sangue exposto, vem mosca, pragas e outros insetos, trazendo doenças naquele ambiente. Então, também, além do respeito por ali conter a vida, também é para que não venha também doenças, né? Tem o lado espiritual, tem o lado físico também de tudo. Então, os animais que não fossem abatidos conforme a lei, as instruções, que não fossem caçados pelo homem conforme as leis, nós não podemos comer. Isso entra também animal que foi ferido, morto por outro animal. Não podemos comer. Né? Se eu achei na floresta um animal que foi morto por outro animal, eu não posso comer.
né? Somente os caçados pelo homem e que seguisse ainda as instruções, como, por exemplo, derramar o sangue, cobrir o sangue, né? Entre outras. Então, se comer com sangue, o próprio Adonai se voltará contra aquele que ingeriu sangue e o eliminará do seu povo. Se comer sem sangue, porém, o animal que morreu por si só ou por outro animal, não pode também. Mas se comeu, neste caso, né, que foi morto por outro animal ou morreu por si só, e mesmo assim comer deste especificamente, ele se banhará e será imundo até a tarde. Depois será limpo. Se não se lavar, levará sobre si a sua iniquidade. Então tem um porquê aqui também, né? Ele não vai estar comendo com sangue. Mas ele já fez errado de estar comendo um animal que não foi caçado pelo homem. Então, aqui ainda nesse caso específico, teria que se lavar e mesmo assim seria imundo, estaria impuro, né? Até a tarde. Não poderia fazer nenhum trabalho litúrgico até a tarde. Então, depois, aí ele seria limpo. Agora, se ele não se lavasse, então a iniquidade estaria sobre ele. O erro, né? E isso traz consequências, claro, desastrosas. Então, isso tudo de não ingerir sangue é também para que não fossem os judeus como os povos pagãos da terra, que idolatravam e faziam, inclusive, práticas pagãs abomináveis, ingerindo sangue totalmente, isso é totalmente abominável, porque o sangue é sagrado. Notem que tudo que é contra Deus fere os mandamentos do Eterno. O Eterno falou que no sangue tem vida, é sagrado. E aí você vê a prática idólatra pagã de demônios, né? Onde as pessoas ingerem sangue. Né? No caso, nós temos vários locais que fazem isso, né? Como a macumbaria, feitiçaria, bruxaria, vampirismo, entre outros. Então, Deus já está avisando, não ingira o sangue para justamente não se contaminar e não idolatrar com demônios como fazem os povos idólatras da terra. Então, também fala sobre a prática do sexo ilícito, não pode sexo ilícito. O sexo é somente no casamento lícitos entre um homem e uma mulher, e ainda assim teria regras, né? Então, as uniões sexuais aqui, ilícitas ou abomináveis a Deus, então Deus já está instruindo, né? Como a pessoa, como um judeu é povo de Deus, separado por Deus como nação santa de sacerdote para ensinar as nações da terra, eles teriam que fazer conforme a vontade de Deus para mostrar que eles são santos como Deus é santo. Então, um judeu ou aquele que é enxertado nos judeus não pode, então, fazer a prática do sexo ilícito, né? Que trouxe também, o sexo ilícito trouxe aí na história da humanidade, nós vemos, né? Que o sexo ilícito trouxe imoralidade, corrupção, depravação, perversão e, consequentemente, destruição dos povos pagãos que faziam práticas abomináveis sexuais. No caso, os egípcios, os cananitas, os sodomitas de Sodoma e Gomorra, entre outros. Então, não pode um homem casar com a mãe, não pode, nem com a madrasta, não pode casar com a irmã, nem com a filha, nem com a sobrinha, nem neta, nem tia, nem cunhada, nem enteada, muito menos nora. Não poderia também ter duas mulheres na mesma cama, né? Teve uma época aí que podia ter mais esposas, mas mesmo assim, nessa época, quando podia ter duas esposas, não podia ter as duas ao mesmo tempo na cama, tá? Então tinha regras para tudo, tem ainda regras. Essas regras ainda são válidas, menos o casamento. Você não pode ter, né, bigamia mais. Porém, teve uma época até então, era aceito para procriar e multiplicar os povos na terra. Depois, Hashem tirou-se. Não, agora não pode mais. É apenas uma esposa e um marido.
Porque no princípio Deus fez assim, né? Adão e Eva é um marido e uma esposa. Então não pode se relacionar também sexualmente ou casar com a esposa de outro homem. Então mulher casada não pode casar com outro homem. Ela já é casada, ela já tem marido. Ela até que o marido morra, né? O casamento para Adonai bíblico, no contexto original judaico, é até a morte o separe. Se não morreu, os dois são casados para Adonai. Então, coabitar sexualmente com alguém do mesmo sexo não pode. Com animais também não pode. Que é a zoofilia, né? Não pode. Abominável. Nem com mulher com fluxo menstrual. Então você vê, mesmo você casado com a sua esposa, quando ela estiver no fluxo menstrual, não pode. É abominação tanto quanto as outras coisas. Então você vê aqui que para Adonai, ele está preocupado na santidade, para que o povo não se contamine, para que não venha destruição e morte da nação. Do povo dele, da noiva. Né? Tu vê todo um cuidado de Adonai por instruir, por ensinar e por explicar por quê. Nessa paraxá e na próxima, nós vamos ver que o próprio Deus está explicando tintim por tintim. Não tem como, né, não sabermos. E essas leis estão vigentes até hoje. Então, por que todas essas abominações também, até da depravação sexual, fizeram também os homens da terra, que agora Adonai estava dando a Israel, que é a terra de Canaã. Então, os povos ali que antes estavam, os cananitas, eles já não estavam mais. Por quê? Porque eles tinham prática abominável sexual. Homem com homem, incestos, o que você imaginar e não imaginar, infelizmente a depravação, a imoralidade, a barbaridade, a perversão era muito grande. Né? E ali a terra então se contaminou e vomitou os cananitas. E Adonai, o próprio Adonai, foi quem visitou naquela cidade a sua iniquidade. E a terra vomitou, né? Então, os seus moradores. Então, você vê que essas práticas de idolatria e imoralidade sexual estão todas ligadas. Isso traz contaminação para a terra, quando o povo a faz. E Deus faz com que a terra vomite os seus moradores. A gente vê aí, né, maremoto, terremoto, tantas catástrofes da natureza que o pessoal fala. Então, provavelmente vem dos erros dos seus moradores. Pois todo aquele que fizer algumas destas abominações, como diz Adonai, serão eliminados do seu povo. Os apóstolos, então, no livro de Atos, capítulo 15, verso 20 em diante, você vai ver que eles tomaram essas 4 leis para dar as leis iniciais, obrigatórias, digamos assim, aos gentios, ao não-judeu. Né, do que eles, então, um não-judeu, teriam que estar fazendo, a princípio, obrigatoriamente, para até poderem congregar com Israel, ser um com Israel. Né, um povo santo. Então, quem não é judeu, no meu caso eu não sou judia, o meu esposo é, eu não sou judia, mas eu sou como Ruth, né? O seu povo é meu povo e o seu Deus é meu Deus. Então, nós que não somos judeus, temos leis sim para nós, né? Além de algumas leis que são para os judeus, somos também para nós, outras não, né? Como a circuncisão. A circuncisão é somente para um judeu, como os apóstolos aqui fazem, né? Em Atos 15. Porém, um não-judeu não vai circuncidar-se. Mas tem leis, sim, que nós fazemos junto com eles, tá? Obrigatoriamente para nós não judeus, são essas 4 leis. Porém, se você ler um pouquinho adiante de Atos 15, Atos 15, verso 21,
você vai ver que não é só essas 4, que você pode estar aprendendo mais, aquelas que Deus estipulou, que também eram para você, como as festas, os Shabats, né? As festas de Shavuot, nós também, sim, como não judeu, enxertados, devemos estar fazendo, tá? Então, quais são essas 4, então, leis propriamente obrigatórias, a princípio, para um não judeu? A idolatria, que engloba muita coisa aqui, né? Que muitas coisas são idolatria. Não é só adorar outro ídolo, né? Ou outro falso Deus. Porque aí você vai estar adorando, consequentemente, a demônios, né? Mas há práticas também de idolatria, como não ouvir a Deus, etc e tal. Então, aqui eu vou falar só o termo um pouco por cima, porque nós já estudamos em Êxodo, né? Já estudamos as leis especificamente, bem detalhadas aqui. E se você tiver alguma dúvida, procure também, né, saber mais. Como também ingerir sangue, não pode, um não judeu, além da idolatria, que não pode fazer, também não pode ingerir sangue. Aí isso engloba não só tomar sangue, comer sangue, como também não comer carne que foi estrangulada, que é onde a carne não foi retirada do animal, o sangue, e a carne fica com o sangue do animal. Não pode, né? Como fazem aí, parece carne ao molho pardo, entre outras. Também não pode assassinar, né? Assassinato aqui não é só matar alguém fisicamente, mas você não pode falar mal do seu próximo. Como o próprio Yeshua falou, falar mal do seu próximo, fazer lashon hará, que é a língua maldita, sair o mal pela boca, é assassinato também. Então, eu estou falando palavras, porém essas palavras, irmãos, elas são muito amplas. E uma pessoa sincera que quer comunhão com Adonai, com um relacionamento, ela vai procurar saber o que quer dizer e o que engloba, né, a idolatria, o ingerir o sangue, o assassinato, e também não pode o sexo ilícito, que engloba tudo isso que nós falamos antes, tá? Então, sexo ilícito não pode. Como também não pode alguém que é solteiro praticar sexo, porque o sexo é somente para o casamento, entre marido e mulher. Quando um solteiro não casado pratica o sexo, ele está fornicando, também é um erro, também é um pecado. Então você vê, né? Só para começar, os não-judeus teriam que fazer, praticar esses 4 mandamentos, que é não fazer isso. E as demais leis que eles poderiam estar fazendo ou não, eles poderiam aprender, porque, como diz lá no verso 21, eles podem aprender as demais leis aos sábados, aos shabats, quando em toda a sinagoga é ensinada a Torá. As leis que foram dadas a Moisés são ensinadas todos os sábados. Então, se eu sou um não-judeu sincero, enxertado em Israel, que tenho o meu coração circuncidado, obediente a Deus, eu vou procurar, né, aos poucos, claro, mas eu vou procurar aprender cada vez mais e praticar as instruções de Deus, porque são instruções que vão me dar vida boa, vida em abundância aqui nessa terra. Ninguém melhor do que o próprio Criador, o nosso Deus, nosso Senhor, para nos ensinar como a gente deve usar o mundo, usar essa vida e como a gente deve viver o melhor. Porque ele fez tudo, ninguém melhor do que ele. Então, até o Tiago, aqui em Atos, cita Amós, capítulo 9, lá no verso 16, dizendo que, pois os gentios, os não-judeus, teriam que aprender, pois, nos últimos dias, o Senhor restaurará o tabernáculo de Davi, Israel, e aí todas as nações da terra teriam sim que cumprir as leis de Deus. Então, quando Yeshua voltar, todas as nações, inclusive os não-judeus, terão sim que cumprir as leis. Então, a pergunta, como o Rabino Mateus fala, não é se você vai obedecer ou não a Deus, mas sim quando você vai obedecer a Deus. Eu começo a obedecer desde já,
Porque quando Yeshua chegar, aí nós já vamos estar mais cientes, né? E melhor para viver nesse mundo vindouro, que é a nossa esperança, né? Além do próprio milênio, né? Então, essas leis não foram abolidas em momento algum. O sangue ainda contém a vida e ainda é sagrado, ainda reflete o caráter de Deus. O seu corpo, irmão e irmã, ainda é templo de Deus. E por isso tem que estar santificado, ele é sagrado. Senão Deus ele não habita em alguém que não tem seu corpo santificado. Deus é santo, seja santo. Então, na Haftará de Amós, capítulo 9, do verso 7 ao 15, vemos que Deus está irado com alguns dos judeus que pecavam, que viviam em pecado, em práticas abomináveis, que Adonai disse que espalharia estes, então, Israel, sobre os 4 cantos da terra, mas não destruiria totalmente a descendência de Israel, Jacó. Aleluia, Baruch Hashem. Então, Deus sempre foi fiel ao seu povo Israel. Mesmo nem todos, né, sendo fiel a ele. É que não existe, né, nenhum povo totalmente fiel a Deus. Mas tu vê que em Israel sempre teve tanto alguns que obedeciam a Deus e alguns que não obedeciam, como hoje, né, acontece não só em Israel, mas infelizmente em toda a terra. Há muitos, né, que não obedecem a Adonai. E nós estamos aqui para isso, para obedecer, para ensinar e para que a gente possa também, né, viver melhor e vocês também viver melhor fazendo o que é certo. Então, naquele dia, Adonai levantará a tenda caída de Davi, pois Yeshua voltará para Israel, aleluia, e reunirá todas as tribos de Israel. Israel conquistará Edom e todas as nações da terra, no milênio, quando Yeshua vier, Baruch Hashem. E na Brit Hadashah, de Hebreus, capítulo 9, verso 11 ao 28, para concluirmos esse resumo, vemos que o templo e leis na terra refletem o templo e as leis celestiais. O templo na terra precisava ser purificado com sangue de sacrifícios de animais, mas o templo celestial precisava ser purificado com sacrifícios superiores de Yeshua. O sumo sacerdote na terra se apresentava uma vez por ano para expiação do povo de Israel. Porém, repetidos anos com sangue alheio. E Yeshua não. Apareceu uma única vez. Ele pereceu, uma única vez por todas e ofereceu o seu próprio sangue para aniquilar o pecado. Baruch Hashem. O homem na terra, então, morre uma só vez e depois enfrenta juízo. Porém, Yeshua morreu uma só vez e como não tinha nenhum pecado, ele conquistou o juízo. Nós enfrentaremos juízo. Yeshua não, ele conquistou o juízo, porque ele nunca teve pecado. Ao contrário de nós, infelizmente. Mas ainda dá tempo, irmãos, de nós corrigirmos, nos arrependermos e voltarmos, né, à boa prática, a Torá, as instruções de Deus. E Yeshua aparecerá, por causa disso, uma segunda vez, para trazer salvação eterna aos que aguardam eterna redenção. Essa é a nossa esperança. Assim, Deus ordenou que obedeçamos ao sangue da aliança restaurada, Yeshua HaMashiach. Por isso, ele nos deu instruções para que possamos ser separados, santificados, e depois que nós morremos para o pecado, possamos também agora, numa nova natureza que vem através de Yeshua e do Espírito Santo, do Consolador, que ele escreve em nossas mentes e nossos corações as instruções de Adonai, para que possamos também praticar as boas obras. As obras sem fé não vale nada. E a fé sem obra também não vale nada. A obra o que é?
obediência, obedecer a Deus. Que vocês, irmãos, possam estar vendo, então, os vídeos. Eu vou colocar, então, aí todos os links dos vídeos dessa paraxá, a Hareimot, para que vocês possam estar vendo com a sinagoga Har Sion. Vejam os vídeos, leiam a porção, estudem, pratiquem. Deus vai falar com cada um de vocês, pode ter certeza. E fazendo o que Deus, as instruções que Deus deu, a sua vida, a sua família vai melhorar, porque isso gera vida, tá bom? Shalom, shalom a todos e bons estudos!